Jornal Alfredo Wagner Online. Mais um mergulho profundo nas notícias. Começar o dia com o pé direito. Parece simples, né? Mas segundo a nossa fonte hoje, pode ser, assim, a chave para destravar mais produtividade, bem-estar. Nossa análise hoje é focada num artigo do jornal Alfredo Wagner Online. O título é Alto Astral Matinal e Bem-Estar. E a ideia central, basicamente, é que a primeira hora da manhã, ela meio que dá o tom para o resto do dia. Faz sentido, né? O texto argumenta que acordar bem disposto, sabe? Não é só uma sensação boa, traz benefícios bem concretos mesmo. Mais foco no trabalho, o humor fica mais estável, mais energia física e até melhora o jeito como a gente se relaciona com os outros. Exato. E o que eu acho fascinante, assim, logo de cara, é como o artigo descreve isso como um ciclo, sabe? Uma manhã boa tende a puxar um dia bom, mas o contrário também vale, né? Se você começa o dia meio arrastado, de mau humor, com preguiça, isso pode criar uma inércia negativa que se arrasta pelo dia. É interessante que o texto já traz uma camada mais profunda, citando São Francisco de Sales. Ah, sim. Essa parte é interessante. Ele fala da ansiedade sobre o futuro, né? Sugerindo uma postura de confiança no cuidado que a gente recebe dia a dia. Seja tipo uma proteção, ou então a força para lidar com o que vier pela frente. Isso já mostra que o artigo vai um pouco além das dicas superficiais, né? Com certeza. E falando em dicas, o artigo traz sugestões bem práticas para cultivar essa energia matinal. Algumas a gente até já ouviu falar, mas o contexto aqui é legal. Dormir bem. Fundamental. O básico, né? Bem feito. E um ponto que eu achei crucial para hoje: evitar o celular antes de dormir. Nossa, isso. Importantíssimo. A gente sabe da luz azul que atrapalha o sono, mas o artigo bate nessa tecla como um passo para ter uma manhã melhor, entende? Além disso, sugere criar uma rotina matinal que seja um momento. Seu. Agradável. Pode ser ouvir música, tomar um café com calma, talvez meditar um pouco, ler. Ritual mesmo, né? Exato. E o artigo menciona também praticar a gratidão e, claro, um café da manhã equilibrado. Não são ideias, assim, super novas, mas o pacote todo forma esse ritual de preparação para o dia. Sem dúvida. E se a gente conecta esses pontos, a gente percebe que essas dicas se alinham com conceitos básicos de autocuidado, de saúde mental mesmo. A rotina matinal vira tipo um escudo protetor, ou um momento para carregar a bateria antes de encarar o dia, né? E o artigo vai além. Ele mistura essas dicas práticas com umas perspectivas mais filosóficas, espirituais. Isso eu achei um diferencial. Cita, por exemplo, São Padre Pio, de Pietreutina, aquela frase famosa: reze, espere e não se preocupe. A ideia ali, pelo que o texto dá a entender, é que ficar se preocupando demais não adianta nada, só desgasta. Essa conexão do prático com o espiritual é talvez o ponto mais curioso do artigo para mim. Ele não coloca essas visões como opostas, sabe? Mas como coisas que se complementam. A sugestão parece ser, olha, cuida do corpo e da mente com bons hábitos, mas também cultiva uma visão de confiança, de entrega para lidar com as incertezas. Isso mesmo. A outra figura que ele menciona, Santa Teresa Benedita da Cruz, reforça isso. Ela encoraja a entregar as preocupações futuras, tipo a um poder maior, com a confiança de uma criança sendo guiada pela mão. É uma abordagem que mistura a nossa ação, fazer a nossa parte, com a rotina e também a aceitação, né? Exatamente. O artigo parece propor que gerenciar esse alto astral matinal envolve tanto ações concretas, que dependem da gente, quanto uma atitude mental específica, baseada na confiança. É interessante notar como essas citações que vêm de figuras religiosas são usadas para falar de bem-estar, de ansiedade, temas super atuais, né? O texto não detalha exatamente como conciliar a ação prática com essa entrega, mas apresenta as duas como ferramentas válidas. Isso evita uma visão só materialista do bem-estar, mas sem impor uma religião, só usando as figuras como fontes de sabedoria sobre a condição humana. Então, o que a gente tira dessa análise toda do artigo? A mensagem principal parece ser que a gente tem mais controle sobre como a gente acorda do que imagina, e que pequenas ações feitas com consciência podem sim gerar um efeito cascata positivo durante o dia. A combinação de cuidar do básico, sono, alimentação, evitar o celular logo cedo,
com práticas que acalmam a mente, tipo a gratidão ou essa reflexão baseada nas citações, parece ser a fórmula que o artigo propõe. Sim, o poder de transformar o dia estaria nesses ajustes feitos de propósito, né? O artigo não promete milagre, mas uma melhora gradual se a gente cultivar essa primeira hora do dia. Isso nos deixa com uma reflexão interessante, que vem direto do material que a gente leu. Pensando nessa mistura de dicas práticas e perspectivas de confiança que o texto oferece, qual pequeno ajuste poderia fazer mais sentido para experimentar primeiro? Seria talvez incorporar um momentinho de gratidão, ou reorganizar a noite para garantir o sono, ou quem sabe tentar encarar as preocupações da manhã com essa ótica de confiança que as situações sugerem, como um exercício mental mesmo. Fica aí a questão, né? Qual porta de entrada para essa mudança ressoa mais com a rotina e as necessidades de cada pessoa? Jornal Alfredo Wagner Online. Mais um mergulho profundo nas notícias.